Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês vão no botão inscreva-se, que tem tanto no celular de vocês como no computador, né? Tem ali o botão inscreva-se e no lado tem um sininho. Clica no sininho e vai lá no quadradinho que vai abrir, né? Na janela que vai abrir, e clica em receber as nossas notificações e salva, tá? Porque assim você vai receber todos os vídeos e agora vai sair muita batalha e batalha épica. Eu tô preparando muita batalha boa pra vocês. E vocês não vão querer perder isso, né? Então corre lá e assine as notificações, beleza? Então vamos pra batalha. Hoje a gente tem Asa Noturna versus Demolidor, o que vai ser uma batalha épica. Marvel versus DC. Espero que vocês gostem. Vamos pra batalha. Asa Noturna. Lembrando, os trapezistas Graysons voadores já eram a maior atração do círculo Haley, antes mesmo de seu filho Richard nascer. Aos 9 anos de idade, o pequeno Dick já era um acrobata perfeito. Adotado por Bruce Wayne, então, pouco depois da morte de seus pais, Dick se tornou parceiro do Homem-Morcego no combate ao crime. Imagina só, né? O cara foi treinado pelo Bruce Wayne, então tipo, ele teve um treinamento muito exaustivo. A partir daí, então, nascia assim o primeiro Robin. Seu espírito de liderança levou a formar a turma do Titãs, né? Essa equipe, depois de muitas reviravoltas com a saída e a entrada de muitos heróis, transformou-se na super equipe Os Novos Titãs. Só que Dick foi crescendo e não poderia continuar usando aquela roupinha lamentável por muito tempo. Dick resolveu se transformar num novo super-herói. Assumiu então uma nova identidade e um novo uniforme. Surgiu o Asa Noturna, que foi ficando cada vez mais sombrio e violento, distanciando-se bastante da identidade de Robin. Vamos falar agora de Demolidor, a história dele, né? Matt já foi abandonado pela sua mãe ainda criança e foi criado pelo seu pai, o pugilista Jack Murdock. Quando tinha apenas 9 anos, ele viu um idoso quase sendo atropelado por um caminhão cheio de lixo tóxico. Aí sim, Matt o salvou, mas foi ele que recebeu todo aquele líquido tóxico, né, nos olhos, fazendo com que o deixou cego. O lixo radioativo acabou fazendo com que ele tivesse super audição e a partir daí ele começou a treinar suas habilidades, né? Bom, a partir daí ele acabou treinando usando os outros sentidos. E quando cresceu, teve o colega de quarto e acabou se tornando um advogado. E a partir daí, então, sendo um advogado no dia e um vigilante em segredo à noite. Temos o Demolidor. Vamos falar dos poderes deles, né? As suas habilidades, entre outras coisas. Vamos começar por poder. O que é o poder? Poder, tanto poder destrutivo como poder físico. Ambos têm uma diferença e a gente vai abordar aqui. Vamos começar pelo Asa Noturna. Bom, Asa Noturna não possui poder destrutivo. O que é o poder destrutivo? É o poder que tu tem de energia. São poderes que tu pode canalizar do teu corpo, como soltar rajadas de energia, entre outras coisas. E o poder físico é o poder normal que a gente tem, né, de poder dar socos, chutes, entre outras coisas. Asa Noturna, tanto quanto Asa Noturna e Demolidor, eles têm poder físico e não destrutivo, tá? Mesmo o Demolidor tendo algumas habilidades a mais por conta da radioatividade. Vamos ao poder físico de Asa Noturna. Ele é um ser humano comum, então ele tem só poder físico, como a gente já tinha dito, né? Mas com habilidades em artes marciais e acrobacias, além de ter sido treinado por Batman em combate corpo a corpo. Cara, ele foi treinado pelo Batman, então já sabemos que ele é um especialista em artes marciais, entre outras coisas. Nível de força normal de um jovem que se envolveu em exercícios físicos intensos, né? Porque o Batman puxou ele pra caramba. Entre as artes marciais que Dick aprendeu, estão entre elas Kung Fu, Judô, Karatê, Taekwondo, Esgrima, Ninjutsu e Boxe. Como ele acabou treinando com o Batman, futuramente vamos ver outras habilidades que ele herdou do nosso querido Bruce Wayne.
Temos então Demolidor, né? Graças aos seus anos de treinamento, para poder se acostumar com seus sentidos, entre outras coisas, seu sistema nervoso central, devido a seus muitos anos de treinamento, né, em artes marciais, Matt pode aumentar sua força de nível humano, então tornando ela 30 ou até mesmo 40% mais forte do que um humano normal. No seu máximo pode tombar um carro e entre outras coisas, né, como um caminhão, um ônibus ou coisas assim. E é classificado também como um nível atleta excelente, ginasta, acrobata, trapezista e habilidade incrível devido aos muitos anos de treinamento constante e exercícios. Apenas um pequeno punhado de outros super-heróis em termos artes marciais dentro do universo da Marvel, como Elektra, Pantera Negra, Capitão América e Punho de Ferro, podem igualar a ele em acrobacias. Vamos para a resistência. Assim como o Batman, o Asa Noturna tem uma resistência incrível. Dá pra dizer que é mais força de vontade, na verdade. Sem falar em seu uniforme, que já teve 3 versões. O que primeiro e original era azul, com luvas e botas azuis também, claro. O segundo, mais avançado, era um azul escuro, com luvas e botas douradas. Cada uniforme tinha resistência contra fogo, eletricidade e era feito de Kelra. Então temos aí um uniforme extremamente forte, o que dá um bônus de resistência para o nosso personagem. Sem falar que ele é resistente, pois foi treinado pelo Batman, né? E o Batman já aguentou muita coisa. E lembrando uma coisa, ele já assumiu o lugar do Batman. Muita gente não sabe disso, mas ele já assumiu o lugar do Batman e se saiu muito bem. Só que ele chegou a um ponto que foi levado ao limite, né? E acabou surtando um pouquinho. Pena. Então sabemos que a resistência dele, pelo menos psicológica, não chega aos pés do Batman. Demolidor. Matt tem muita tolerância à dor. Em alguns casos foi quase fatal. Então, a resistência dele, então, tipo, chegou a ser quase fatal. Se fosse fatal, ele estaria morto. Chegou a ser quase fatal, mas ele aguentou no osso. Assim como o caso da Mutante Zero, que deu um ataque nele igualmente forte que quase matou Jessica Jones. E sabemos que Jessica Jones é sobre-humana, né? Então deu pra ver aí a resistência do nosso querido Demolidor. Entre outros casos, como ter caído de um prédio e ser atropelado por um carro em alta velocidade. Ao deduzir que ele resistiu a um ataque sobre-humano, podemos dizer que ele tem uma resistência 30% maior de que um humano normal, né? Demolidor tem no seu corpo resíduos de radiação, então sabemos que, querendo ou não, ele é um pouquinho sobre-humano. Pouquinho, alguns porcentos. Chegamos então em velocidade. Em velocidade a gente classifica aqui por 3 itens: velocidade de ataque, velocidade de movimento e velocidade de ação. Tá? E a gente vai classificar dentre esses personagens. Então vamos lá, começando com Asa Noturna, que sua velocidade tanto de ataque como de reação é igualitária ao que ele aprendeu com o Batman. Como ele é um acrobata nato, sua reação e ataque são melhores do que um humano comum. Ele tem um bônus a mais por ter essas habilidades de acrobata. A velocidade de movimento, temos ele aqui como furtividade, né? Assim como o Batman, ele é muito cuidadoso, praticamente imperceptível. No caso, ele é muito cauteloso, porque o Batman ele fica se escondendo nas sombras toda hora, então ninguém escuta ele, ele é muito furtivo, demais. Então, o que dificulta para seus inimigos. Dick é um excelente acrobata, possuindo um grande grau humano de agilidade e acrobacias. Isso faz dele um dos melhores combatentes do universo DC, depois do Batman. Demolidor. Semelhante à sua força humana, ele pode elevar a sua velocidade de ataque em até 50%. Sim, tornando assim sua velocidade de ataque extrema e sigilosa. Em sua velocidade de movimento, ele é capaz de correr 2 quarteirões de cidade em segundo, desaparecendo em modo furtivo. Ou seja, ele é muito rápido e silencioso, cauteloso demais, sério. Eu acredito que ele ganharia fácil em termos de furtividade do Batman.
Até porque a gente vai ver mais pra frente que ele tem algumas coisinhas a mais que o Batman e o Asa Noturna não possuem. Em quesito velocidade de reação, o Matt tem um grau em que ele é rápido o suficiente para pegar uma shuriken lançada por Mercenário, e mesmo ferido, ele ainda pode desviar de um tiro. Então temos aí uma velocidade notável, né? Então vamos falar de inteligência, o intelecto. E vamos começar, claro, com o Asa Noturna, que foi treinado pelo Batman, então temos aí alguém que até mesmo pode superar o Batman, quem sabe? Não sei. Bom, temos então um intelecto com pelo menos 20% abaixo do que o Batman possui. Então sabemos que não, ele não supera o Batman nisso, mas é um aluno do Batman, né? Dick tem a mesma habilidade de detetive que Bruce Wayne desenvolvera, né? Ele foi treinado pelo Cavaleiro das Trevas em criminologia, entre outras coisas, então sabemos que ele tem uma forense muito foda. Dick fala, além do idioma inglês, o idioma francês, japonês, português e russo, isso mesmo. Dick é um brilhante e experiente estrategista. Lembrando que Batman é um estrategista de ponta, né? Ele mesmo conseguiu derrotar toda a Liga da Justiça. Já o fez líder dos Titãs, os Renegados e até mesmo da Liga da Justiça. Estamos falando do Asa Noturna agora, né? Temos aí um personagem extremamente inteligente. Ele é muito inteligente mesmo. Demolidor, ele que tem uma inteligência incrível até mesmo antes de ser afetado pela radiação. Então sabemos que o QI dele não foi modificado, ou pode ter sido modificado pela radiação, mas ele já era inteligente antes. Ele tem demonstrado ser um detetive especialista autodidata, né? Ele já aprendeu tudo sozinho, usando sua inteligência para descobrir problemas complexos, como usando muitos métodos de interrogatório diferentes para extrair informações de criminosos. Seu conhecimento da criminologia, né, e tortura é infalível e muitas vezes esmagadora. Então temos aí alguém inteligente ao ponto de machucar o seu adversário. Vamos falar do Demolidor então para ver o que ele pode usar em sua vantagem. O olfato dele é tão aguçado que ele pode distinguir entre gêmeos idênticos e podendo reconhecer uma pessoa que cruzou o seu caminho e se perdeu na multidão. Então ele tem uma aptidão, né, do seu olfato muito forte, onde ele pode te encontrar em qualquer lugar. Então acho que ficar no escuro não vai adiantar muito. Seu sentido da audição de Murdock lhe permite detectar uma alteração de pressão acústica de 1 decibel a um nível de pressão de 7 decibéis, né? Ele pode ouvir o batimento cardíaco de uma pessoa a uma distância de mais de 20 metros, ou pessoas cochilando no outro lado de uma parede de isolamento acústico padrão. Bom, através da prática ele foi capaz de controlar a sua acuidade auditiva, né? Bloqueando mentalmente sons específicos como sua própria respiração e os batimentos cardíacos. Ele também utiliza seu sentido sobre-humano de ouvir como uma ajuda no processamento, filtrando e interpretando retornos sonoros, né? Assim como tem algumas baleias que fazem isso, para realmente dar-lhe uma imagem tridimensional do seu entorno. Isso a gente conseguiu ver no filme e em alguns desenhos e também nas HQs, né? Onde ele consegue praticamente ver só com a audição. Isso é muito legal. E também ajuda, né? Então, foda-se se tu está no escuro, ou no claro, ou no breu total. Se eu bater em qualquer sininho no meu lado, eu vou conseguir te ver de qualquer jeito. Temos então a nossa análise completa. E agora vamos descobrir quem é o vencedor dessa batalha. O Demolidor tem muitas habilidades boas, como analisamos em força, entre outras coisas. Todo o resto, ele é um cara completo, digamos assim. Já temos o Asa Noturna, né? Ele que se mostra muito bom na parte de inteligência, ele herdou isso do Bruce, né? Então a gente já sabe qual o resultado que ele obtém para a vida dele nessas habilidades. Sabendo então que o Demolidor não é praticamente um humano, ele é um pouquinho sobre-humano, digamos assim, né? Pois ele se eleva em algumas coisas. Então sabemos que não adianta de nada o Asa Noturna querer no modo furtivo,
Não, aquele modo que o Batman usa de furtividade, isso acaba, não tem como ele fazer isso, porque o Demolidor, ele consegue ver praticamente no escuro, e vai sentir ele a milhares de quilômetros chegando, então não tem como, entendeu? A questão é, temos alguém extremamente inteligente, e temos alguém extremamente habilidoso, e com alguns poderes adicionais. Mas tem uma questão que com certeza o nosso querido Asa Noturna poderia utilizar para enfraquecer o Demolidor. O Demolidor, ele tem uma fraqueza tremenda, que com certeza, com uma estratégia, como a gente tem, que o Asa Noturna é inteligente, assim como o Batman, que se preparou e conseguiu imobilizar praticamente toda a Liga da Justiça, sabendo que o Asa Noturna é 20% inferior do que o Batman, a gente sabe que o Asa Noturna conseguiria sim montar alguma estratégia. A questão é, o quê? Qual poderia ser a fraqueza do Demolidor? Qual fraqueza ele poderia demonstrar? Percebendo que o Demolidor é um personagem que é cego, então sabendo disso, achando o ponto fraco do Demolidor, que é nada mais nada menos que o excesso de ruídos, o excesso de odores, o excesso daquilo que era para ser um ponto positivo nele, acaba se tornando um ponto negativo. Se o Asa Noturna conseguir usar isso ao seu favor, com certeza essa luta estaria garantida. Outra coisa também, o Demolidor não consegue usar esses atributos embaixo da água. Então, se eles fossem para baixo da água, essa batalha também estaria perdida para o Demolidor. Então, sabendo disso, usando um intelecto avançado que temos e sabendo que ele foi treinado pelo Bruce, que sempre tem uma carta na manga, a vitória é de nada mais nada menos que o Asa Noturna. Eu sei, calma, eu sei que vocês estão falando como o Demolidor é extremamente, tem várias habilidades e outras coisas, mas o Demolidor, ele depende muito do seu senso radar. O seu senso radar é tudo pra ele. Sem isso, ele não é nada. E isso não é algo difícil de descobrir. Com certeza não. Todo super-herói tem seu ponto fraco. Bruce nunca deixou seu ponto fraco à mostra. Com certeza, ele ia treinar o Asa Noturna para conseguir isso. E o Demolidor foi treinado praticamente sozinho. Então, ele tem sim um ponto fraco à mostra. A batalha, então, está encerrada. Bom, espero que vocês tenham gostado da batalha. Esse novo formato também, que eu acho que ficou bem legal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se acharam justo ou não. E também, aqui a gente não é o dono da verdade, tá? A gente pesquisou, foi atrás, analisou bem, conversou bastante e chegamos a um ponto X da questão. Não se esqueça que outras batalhas estão por vir, então por favor, dão uma clicada no sininho para se manter notificado. Também dão o like, que é muito importante, compartilhe o vídeo com seus amigos, mostre essa batalha pra eles, que vai ajudar muito o canal. De verdade, se você gosta desse canal, faz isso, tá? Você está nos ajudando e se ajudando também para sempre receber um conteúdo com mais qualidade. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né? Tem aqui todas as redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também tem todos os outros conteúdos aqui. Bom, temos aqui um vídeo falando sobre uma outra batalha que teve, que é Ichigo versus Roronoa, que foi um formato antigo que a gente fez, e esse é o nosso formato novo, então dá uma olhada nesse formato antigo que também é bem legal. Também temos aqui um vídeo do nosso querido amigo Howley, exatamente, um vídeo bem legal de Cavaleiros dos Zodíacos, é muito tri. E espero que vocês tenham gostado, tem outros vídeos aqui também, pode dar uma olhada. Valeu e tchau, até a próxima batalha!